Eu nunca pensei que minha fé seria testada daquele jeito. Quando o homem de roupas sujas e barba por fazer apareceu na porta da igreja, todos se afastaram. Todos, menos eu. Não sabia que aquele simples ato de compaixão mudaria minha vida para sempre e me colocaria diante do maior desafio que já enfrentei. Hoje quero contar como um mendigo mudou minha história e como Deus usa as situações mais improváveis para realizar seus propósitos. Era uma manhã de domingo como qualquer outra na igreja Manancial de Bênçãos. Eu estava servindo no ministério infantil como sempre fazia há 3 anos. As crianças já tinham ido embora e eu organizava a sala quando ouvi um burburinho no corredor. Tem um mendigo na porta da igreja, alguém comentou com desprezo. Senti algo estranho no coração, aquele incômodo que só o Espírito Santo provoca quando quer nos mover. Ao sair, vi um homem de aparência descuidada tentando falar com as pessoas, mas todos desviavam o olhar. Ele não parecia bêbado ou drogado, apenas muito abatido. Usava roupas velhas, tinha barba por fazer e carregava uma mochila surrada. O que mais me chamou a atenção foram seus olhos tristes, mas serenos. Havia algo diferente nele. Posso ajudar em algo? Perguntei me aproximando. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse que alguém fosse dirigir a palavra a ele. Na verdade, pode, respondeu com uma voz que não combinava em nada com sua aparência. Era firme, articulada. Estou procurando alguém para cuidar de uma criança. Um menino de 5 anos. Confesso que hesitei por um momento. Um mendigo procurando alguém para cuidar de uma criança. Parecia estranho, mas algo me dizia para ouvir mais. Você tem um filho? Perguntei. Sim, e preciso de alguém com valores fortes para cuidar dele durante o dia. Naquele momento, a secretária da igreja se aproximou e praticamente me puxou pelo braço. Rebeca, não fique conversando com esse tipo de gente. Vamos entrar, ela disse em tom de repreensão. Senti meu rosto queimar de vergonha, não pela atitude dele, mas pela atitude dela. O homem apenas baixou o olhar e se afastou murmurando, obrigado pelo seu tempo, de qualquer forma. Você que está me assistindo agora, já parou para pensar quantas oportunidades deixamos passar porque julgamos as pessoas pela aparência? Pois é, eu quase perdi a maior bênção da minha vida naquele momento. Se você está gostando desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir sobre compaixão e propósito. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Deus trabalha de formas misteriosas e nos dias seguintes eu não conseguia parar de pensar naquele homem. Algo me incomodava profundamente. Eu trabalhava como babá para 2 famílias diferentes e tinha horários vagos. E se aquele homem realmente tinha um filho que precisava de cuidados? Mateus 2:5-40 diz, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa passagem martelava em minha mente. 3 dias depois, para minha surpresa, vi o mesmo homem sentado em um banco da praça em frente ao shopping onde eu havia deixado meu currículo. Ele estava no mesmo estado, roupa simples, barba crescida, mas havia algo em seu olhar que me intrigava. Eu me aproximei, lutando contra todos os alertas de perigo que minha mente gritava. Olá, nos vimos na igreja outro dia. Ainda está procurando alguém para cuidar do seu filho. Ele levantou os olhos, parecendo genuinamente surpreso por eu tê-lo reconhecido e, mais ainda, por ter me aproximado. Sim, ainda estou, respondeu, estudando minha expressão. Meu nome é Rebeca, apresentei-me. Sou babá profissional. Se quiser, podemos conversar sobre isso. Ricardo, ele respondeu simplesmente. Meu filho se chama Davi. Perdi minha esposa há 1 ano e meio e tenho feito o possível para criá-lo, mas preciso trabalhar. Havia algo na maneira como ele falava do filho que não combinava com sua aparência. Era amor genuíno, preocupação real. Trocamos contatos. Ele tinha um celular antigo mas funcionando e combinamos de nos encontrar no dia seguinte para eu conhecer o menino. Naquela noite, não consegui dormir. Contei para minha mãe sobre o encontro e ela quase teve um ataque. Você enlouqueceu, Rebeca. Vai à casa de um mendigo que conheceu na rua, e se for um traficante, um sequestrador? Suas preocupações faziam sentido, claro.
Prometi que nos encontraríamos em lugar público e levaria meu irmão junto. Mas no fundo, eu sentia paz. Provérbios 3, 5-6 dizia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu estava confiando nessa promessa. No dia seguinte, a surpresa, Ricardo me esperava no local combinado, um parquinho público, com um menino lindo de cabelos castanhos e olhos expressivos. Davi era tímido, mas educado. O que mais me impressionou foi como ele estava bem vestido e limpo, em contraste total com o pai. Ele estuda no colégio Criação, Ricardo explicou, mencionando uma das escolas mais caras da cidade. Aquilo não fazia sentido. Um mendigo com filho em escola de elite. Quando questionei, ele desconversou. Disse que recebia a ajuda da família da falecida esposa. Aceitei a explicação, mas as dúvidas persistiam. Ao longo das semanas seguintes, comecei a cuidar de Davi após a escola. Ricardo me pagava pontualmente, em dinheiro. O combinado era que eu buscasse o menino na escola e ficasse com ele em uma pequena, mas arrumada casa em um bairro simples, até Ricardo chegar do trabalho que ele nunca especificava qual era. A casa era modesta, mas tinha tudo o que era necessário. O quarto de Davi era cheio de brinquedos caros e livros. A cada dia, eu descobria mais contradições naquela história. Você já sentiu que Deus estava preparando algo grande em sua vida, mas não conseguia entender o processo? Foi exatamente como me senti. Enquanto você acompanha esta história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho como este. E aproveite para comentar. Qual foi a maior surpresa que Deus já preparou em sua vida? Um mês depois, eu já estava completamente apegada a Davi. Ele era um menino doce, inteligente e carinhoso, mas carregava a tristeza de quem perdeu a mãe cedo demais. Eu levava ele na igreja aos domingos, com a permissão de Ricardo, que nunca se opôs à educação cristã. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eu havia levado Davi ao médico por causa de uma gripe. Ao sair do consultório, um homem de terno se aproximou rapidamente. Senhorita Rebeca, preciso falar com você sobre Ricardo e Davi. Meu coração disparou. Como ele sabia meu nome? Seria algum assistente social? A polícia? Instintivamente, segurei Davi mais forte. Sou Marcos, advogado da família Almeida, ele disse, entregando-me um cartão. Ricardo precisa falar com você. Urgente. Confusa, acompanhei o homem até um carro luxuoso estacionado próximo. Davi parecia tranquilo, como se conhecesse o tal advogado. Fomos levados a uma mansão em um dos bairros mais ricos da cidade. Meu estômago revirava de nervoso. Ao entrarmos, quase desmaiei. Ricardo estava lá, mas não era o Ricardo que eu conhecia. Usava um terno impecável, estava barbeado, cabelo cortado. Parecia outra pessoa. Rebeca, me desculpe pela encenação, ele disse, visivelmente constrangido. Precisava ter certeza. Naquele momento, tudo fez sentido. Ricardo Almeida não era um mendigo, era um empresário conhecido, dono de uma das maiores construtoras do país. A história da esposa falecida era verdadeira. Carolina tinha morrido em um acidente de carro. Depois disso, Ricardo percebeu que muitas pessoas se aproximavam apenas por interesse. Babás, especialmente, tratavam Davi como um trabalho e não demonstravam afeto verdadeiro. Decidi que precisava encontrar alguém que se importasse com meu filho pela pessoa que ele é, não pelo meu dinheiro, explicou Ricardo. Por isso o disfarce. Por isso o teste. Senti uma mistura de raiva e compreensão. Entendi seu desespero como pai, mas me senti enganada. Não foi só um teste, Rebeca, continuou. Você foi a única pessoa que parou para falar comigo na igreja. A única que me tratou como ser humano quando todos achavam que eu não tinha nada a oferecer. Lembro-me de ter ficado em silêncio, processando tudo. Davi correu e me abraçou, sem entender completamente o que acontecia. Quero que você continue sendo minha babá, Rebeca, aqui na nossa casa de verdade. Isaías 55, 8-9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquela passagem nunca fez tanto sentido para mim como naquele momento. Deus estava escrevendo uma história que eu jamais poderia imaginar. Se você está gostando deste testemunho, deixe seu comentário dizendo de qual cidade e estado você está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando como Deus tem operado em minha vida. Os meses seguintes foram de adaptação. Ricardo me ofereceu um salário muito acima do mercado para ser babá oficial de Davi, morando na mansão. Aceitei, mas deixei claro que não estava confortável com a mentira inicial. Ele respeitou minha posição e, aos poucos, fomos construindo uma relação de confiança. O mais incrível foi ver como Ricardo começou a se interessar pela minha fé. Ele havia se afastado de Deus após a morte da esposa, culpando pela perda. Mas através da convivência, das conversas, de ver como eu tratava situações difíceis, ele foi se abrindo novamente. Um dia, encontrei Ricardo chorando no escritório, segurando uma Bíblia a mesma que havia pertencido a Carolina. Ela era como você, confessou. Tinha essa fé inabalável, essa certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu perdi isso quando a perdi. Foi a conversa mais profunda que tivemos. Contei sobre minha própria jornada de fé, sobre como nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar em seu caráter. Ricardo começou a frequentar a igreja comigo e Davi. Não a igreja luxuosa que ele frequentava antes por status, mas minha igreja simples, onde ele era tratado como qualquer outra pessoa. Isso tocou profundamente. Em um retiro espiritual, 6 meses depois de descobrir a verdade, Ricardo entregou sua vida novamente a Cristo. Foi um momento lindo de ver. Davi, que já estava completamente adaptado à vida cristã, ficou radiante ao ver o pai sendo batizado. O amor entre nós cresceu naturalmente, sem pressão, construído em uma base de respeito mútuo e fé compartilhada. Ricardo me pediu em namoro de uma forma simples, durante um piquenique com Davi no jardim da mansão. Não houve joias caras ou gestos extravagantes, apenas um homem transformado, pedindo para construir uma família com a mulher que o amava pelo que ele era, não pelo que possuía. Nosso casamento aconteceu um ano depois, uma celebração simples na igreja, focada na união espiritual e na formação de uma nova família. Davi participou ativamente de tudo, levando às alianças, emocionando a todos com seu discurso infantil mas profundo. Deus levou minha mãe para o céu, mas mandou Rebeca para cuidar de mim e do papai aqui na terra. Hoje, 3 anos depois, dirijo esse testemunho a você que está me assistindo. Ricardo e eu fundamos o Instituto Novos Caminhos, que ajuda crianças órfãs e oferece suporte a pais solteiros. A riqueza que antes era motivo de desconfiança para ele, agora é instrumento para abençoar vidas. Davi, agora com 9 anos, é um menino cheio do Espírito, que ama servir no ministério infantil e sonha em ser pastor. Nossa família cresceu, somos agora abençoados com a pequena Sara, de 1 ano, trazendo ainda mais alegria ao nosso lar. A lição que deixo com você é: não julgue pelas aparências. Aquele que você despreza pode ser enviado por Deus para transformar sua vida. E mais importante, confie nos planos de Deus, mesmo quando parecem não fazer sentido. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta tem sido a verdade que sustenta nossa família. Agradeço por você ter acompanhado nosso testemunho até aqui. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal para mais testemunhos de como Deus opera maravilhas em nossas vidas quando menos esperamos. Que Deus abençoe sua família e lembre-se, às vezes, o maior tesouro está escondido sob a aparência mais improvável. Basta ter olhos para ver como Deus vê o coração.